Bom dia, galera. Hoje eu decidi fazer esse vídeo a respeito das linhas verdes que aparecem nos smartphones que a gente já conhece. Tem casos na Samsung, na Apple, na Motorola e em outros fabricantes, mas a gente sabe que é principal assim característica dos topos de linha da Samsung, porque é onde mais aparece com mais frequência. E como vocês devem ter visto no título do vídeo, se eu tenho medo dessas linhas verdes, né? Vocês sabem que atualmente eu tenho 3 smartphones, 2 têm linhas verdes, no caso do Note 20 Ultra tem 3, e do S21 Plus que eu estou fazendo esse vídeo tem várias, a tela tá colorida, tá já toda coberta quase. E eu tenho o S23, não tem linha verde nenhuma até o momento. Eu espero que permaneça assim, tá bom? Quero dizer pra vocês que atualmente eu decidi não ficar tendo medo dessas linhas verdes, porque o medo faz com que a gente não aproveite ao máximo que o dispositivo tem a oferecer. E agora, como essa falha, ela é uma falha muito forte e recorrente na Samsung, nós que somos usuários a longa data sabemos disso. Eu, gente, decidi abrir mão de ficar me preocupando e começar a correr atrás dos meus direitos caso o problema aconteça, né? O S23, ele tem apenas pouco mais de 1 ano de uso e a garantia acabou recentemente também. Porém, caso venha a aparecer a linha verde, eu vou atrás dos meus direitos e eu espero que, se for aparecer linha verde, se for algo que já esteja certo de aparecer, apareça perto do lançamento do S26. Perto não, assim que o S26 tenha sido lançado, porque a minha concepção hoje em dia a respeito do que eu penso da linha verde é o seguinte: se existe um defeito crônico, um problema crônico, um problema que é um vício oculto da própria fabricante, e esse problema a fabricante não faça nenhum esforço para descobrir o que é e corrigi-lo, nós que somos usuários devemos lidar com isso da melhor forma possível, correndo atrás dos nossos direitos, porque a nossa Constituição permite isso. Uma das coisas mais interessantes que eu vejo assim é que a gente tem como recorrer, e o nosso país tem o direito do consumidor, que é muito forte, e por mais que exista, muita gente não corre atrás, mas é muito forte e a gente, com razão, a gente consegue sim ganhar. Então, se caso vier a aparecer linha verde, eu quero que apareça perto da linha do lançamento do S26, e se eu mandar quando eu mandar pra eles fazerem o reparo da cortesia e eles aceitarem, seja desde a primeira tentativa, ou da segunda, ou da terceira, eu vou fazer eles aceitarem, eles querendo ou não. Falando assim, pode até parecer um tom ameaçador, mas não, a gente só vai correr atrás do que é nosso por direito, né? Então, eu espero que não tenha peça e eles me deem um S novo, entendeu? Ou seja, eu espero que eles me deem um S26 Pro, né? O S26 Pro, entendeu? Por quê? Porque em 2026, aí as teorias que estão quase confirmadas de que a Samsung vai acabar com a linha S normal, né? Que no caso, aqui o S23, e o S26 Pro vai ocupar esse espaço aí. E o S26 Pro vindo mais vindo ele com um design parecido ou não, já existem aí estimativas de que ele vai vir bem mais tunado, entendeu? Ele vai vir bem melhor, e inclusive algo que eu já falei pra vocês, que eu levo muito em consideração quando vou comprar um produto, é o design. E o S26 ele vai vir muito bonito, porque aqui na câmera vai vir com aquela bordinha, eu esqueci o nome agora, frame, não lembro agora, não recordo,
que tem nos modelos Z Fold há um tempo. E vai vir muito bonito. E eu espero que venha também cores interessantes aí, né? Logo, eu aconselho para vocês, e também é algo que eu faço, é jogar conforme as cartas, entendeu? Se é um problema que a empresa não faz questão de acabar, né? De tornar esse problema extinto, a gente que se aproveite disso, entendeu? Então, hoje em dia, não vou falar que torço, porque é cansativo ter que correr atrás dessas coisas, né? Mas, caso apareça a linha verde, vai ser aí uma chance de mudar o smartphone, entendeu? Quando apareceu no meu primeiro S21 Plus, o Violeta, que inclusive eu tenho um vídeo bem antigo mostrando pra vocês a linha verde que apareceu e tudo mais, eu fiquei muito chateado e tudo mais, mas quando eu recebi o reembolso, comprei o S23 base, mas foi uma compra que não estava, eu nem pensava nos meus sonhos, entendeu? Porque um celular desse é um grande gasto, entendeu? É um gasto muito grande. Um investimento se você é produtor de conteúdo, mas um gasto muito grande caso você não seja, né? E naquela época eu comecei a fazer vídeos principal, assim, tipo, quando apareceu as linhas verdes e eu vim aqui pro YouTube reclamar sobre elas, né? E antes disso eu tinha feito também o vídeo do Galaxy S8, na verdade, mas enfim, foi mais um vídeo momentâneo que eu nunca mais postei nada depois daquilo. Voltei a postar quando apareceu a linha verde no S21 Plus Violeta. Tanto que eu até me arrependo de não ter feito um vídeo falando sobre como era usar ele naquele ano, né? Enfim, tive o reembolso e comprei o S23. Eu nem imaginava fazer esse upgrade assim em tão pouco tempo, porque normalmente eu comprava o celular e passava anos com ele. Anos com o mesmo, durante muito tempo, né? Mas fiz esse upgrade aí. E é isso que eu tenho pra dizer pra vocês, entendeu? Não fiquem com tanto medo assim, não. Mas estejam dispostos a ir atrás do que é seu. Já que a empresa age dessa forma, a gente se adapta e não se enfraquece, tá ligado? Todos os posts, a maioria dos posts que eu vejo que a Samsung faz, tem gente reclamando de linha verde. Então, se é um problema inerente das telas OLED, pra mim é um problema principalmente nos dispositivos que tem tela dinâmica AMOLED, né? 2x. No caso, são os da Samsung, né? A gente sabe que todos os topos de linha da Samsung, desde o S20, S21, S22 e agora tem até casos do S23, estão dispostos a aparecer isso com mais frequência. Então não é um problema simplesmente da tela OLED, entendeu? É um problema das telas da Samsung principalmente. Então a gente tem que ir atrás mesmo e se adaptar a isso. Hoje em dia eu tirei esse peso, né? Particularmente eu tirei esse peso de ficar me preocupando com a linha verde, porque eu sei que se aparecer, ou eles vão ter que corrigir o problema, ou eles vão me dar um novo. E o que mais me anima é a chance deles me darem um novo, entendeu? Me pagarem um novo. Então, já existem estimativas de que o S26 vai vir super tunado, vai ser realmente bom. E aqui uma simples pesquisa que eu fiz aqui no tablet, a gente vê que tem várias pessoas falando sobre a linha verde, não tem nem como eles dizerem que não. Tem especialistas de grupo do WhatsApp, né, que no caso são os atendentes da Samsung, quando a gente vai entrar em contato com a Samsung pelo atendimento 24 horas, que eles dizem que não sabem qual o problema é esse. Isso pra mim é uma grande fake, né? Essa notícia é uma fake do Watchpad, porque hoje em dia, gente, se você é um atendente da Samsung, seja online ou físico, você já ouviu falar sim das linhas verdes. Vamos ser sinceros, né? Porque o que mais tem são reclamações a respeito disso. Então, se um atendente falar que não, a gente tem que dizer que existe sim, mostrar pra eles de alguma forma. E uma simples pesquisa, olha, tá vendo? Tem YouTube, tem TikTok, tem tudo, tem sites de tecnologia, Tech Tudo, linha verde na tela do celular, tem até na comunidade da Samsung, tá vendo? Olhem aqui, ó, vários.
linha verde na tela, aí enfim. Usuários do Galaxy S23 e S24 reclamam de linha verde após a atualização de junho. Eu não tive esse problema ainda bem, né? Mas, ó, até no Reddit tem, tá vendo? Então, são problemas que acontecem mesmo, entendeu? Muito lamentável e a gente tem que ir atrás mesmo de conseguir nossos direitos, entendeu? E a oportunidade de ter um celular sem gastar nada é o que tem me animado também, entendeu? Se as empresas são safadas, com todo respeito, tá? Se as empresas são safadas, vamos entrar no jogo delas, entendeu? Então, eu sei que tem que ter sangue frio. Nem todo mundo vai parar a sua vida porque as pessoas trabalham, né? Trabalham longas horas diárias e não vão pensar em fazer algo do tipo. Então, quando aparece um problema, muitas das vezes a pessoa só tem um único celular, entendeu? Eu tenho certo privilégio de ter alguns celulares com linha verde, porque eu posso qualquer coisa usá-los, né, mesmo com linha verde. Mas tem pessoa que só tem aquele único celular, então parar de usar vai afetar a vida da pessoa, entendeu? Então é muito triste. E eles não fazem nada pra mudar isso, isso é um fato, porque eu não tô vendo nenhum esforço, entendeu? E é bem chato essa situação. Como evitar a linha verde? Hoje em dia, eu então já não tento mais ficar tentando evitar, porque eu já vi que se vai aparecer de qualquer forma. Meu S21 Plus apareceu depois de uma atualização, né? O Violeta, meu primeiro S21 Plus. O Note 20 Ultra apareceu a segunda enquanto eu tava carregando. Então pode acontecer de várias formas, de várias maneiras. Algumas linhas verdes do S21 Plus que eu tô agora gravando apareceu do nada, entendeu? E enquanto eu tava assistindo, entendeu? Então, não há como evitar exatamente. Mas a gente pode não remediar, entendeu? Porque nem a própria Samsung diz o que diabos é isso. Então a gente pode não remediar, mas a gente pode agir, né? Aliás, calma, a gente não consegue evitar, mas a gente pode sim remediar, entendeu? Indo atrás do que é nosso por direito, entendeu? E o que eu tenho pra falar pra vocês é isso. Se todo mundo que tivesse linha verde fosse atrás e não achasse que era um problema seu, aí a gente já teria grandes avanços nisso. E eu decidi não ficar muito pilhado com essas coisas não. Porque a Samsung oferece sim um bom smartphone, mas tem esse BO aí das linhas verdes. Espero que no S26, desde do mais simples ao mais ultra, eles mudem essa tela, entendeu? O que adianta a tela ser belíssima se vai dar linha verde? Pra mim não faz sentido algum, entendeu? Primeira coisa que eu faria se eu fosse quem aparece linha verde e só tem um único celular é... Antes disso, ter conservado o celular, né? Pelo menos minimamente. Encontrar uma boa argumentação, entendeu? Pra não ir de mãos vazias ou aleatoriamente. Tentar um primeiro contato falando sobre a linha verde. E outra coisa que eu fiz quando o meu Galaxy Watch 4 deu problema foi ter o registro do no WhatsApp, né? O código de mensagem da atendente assumindo que se fosse constatado que aquele problema era um problema tal, eles iriam reparar, entendeu? Então, induzir a atendente a falar a mostrar que realmente aquele problema existe e que se for constatado tal defeito, o reparo de cortesia seria feito, entendeu? Então, ter aquele número do protocolo, gente, pode ajudar muito. Apareceu um problema com o meu Galaxy Watch, que eu nunca falei aqui, eu tinha feito um vídeo falando sobre isso, mas depois eu privei, porque eu tava mostrando, enfim. Eu tava aparecendo no vídeo, aí eu decidi privar, mas basicamente é isso. Quando você tem a própria atendente assumindo que o problema existe e você tem o número do protocolo, entendeu? Aí eles vão fazer vários testes, né? Primeiro fazem um teste, aí dizendo que é tal problema. Se o problema for a mesma coisa em outra análise, aí você consegue comprovar, de acordo com o protocolo,
que você está correto, entendeu? Então, salvem o número do protocolo e façam que a atendente assuma a existência do problema, entendeu? Porque isso pode ajudar muito na hora de você ter o seu smartphone corrigido, entendeu? E outra coisa mais importante ainda é nunca abram ele, tá? Nunca abram por vontade própria e tentem manter e preservar a aparência dele até hoje em dia, tá bom? Mas é isso. Eu hoje em dia não me preocupo tanto com a linha verde porque eu decidi que isso só ia atrapalhar meu uso, sabe? Imagina, se você ter um celular, comprar um celular já com medo de aparecer a linha verde, entendeu? Então é algo que eu não quero ter essa preocupação, mas a partir do momento que aparecer, eu vou atrás dos meus direitos e não vou desistir disso não. E eu recomendo que cada um faça isso também, entendeu? É isso. Espero que eu tenha explicado pra vocês o motivo de eu não mais me preocupar com linha verde e ter até hoje em dia smartphones com linha verde. Porque caso apareça, eu consigo ter o sangue frio, entendeu? E de não me importar com isso e conseguir lidar mais claramente com um eventual processo ou então entrar, né, no consumidor. Primeiro eu vou tentar vias mais simples, né, que é o consumidor.gov.br, como já adiantou comigo uma vez, né, ou então reclame aqui, consumidor.gov.br principalmente, mas por hora é isso. Eu sempre vou atrás. É isso, galera. E obrigado a todo mundo que viu esse vídeo até aqui.